sabem, nosso querido pastor está de férias, então nós estamos revezando aí no ensino do manual, né? É um manualzinho aqui muito bom, pequenas cartas, grandes verdades. Então nós já estudamos Filemon, uma carta pequena, estudamos também 2 João, e agora nós estamos caminhando em a terceira carta de João. Então é uma carta, é uma epístola, foi escrita para alguém. E aí eu convido os irmãos a acompanhar comigo rapidamente. Hoje nós vamos olhar para 3 versículos, 5, 6, 7 e 8, do 5 ao 8. Mas o que eu quero que os irmãos olhem é para a carta como um todo, porque aí fica mais fácil da gente entender o contexto. O Bruno, no último domingo, já começou a trazer esse panorama de a terceira carta a João, e hoje nós vamos continuar, tá legal? Então baixe sua cabeça aí, ligue sua Bíblia, né, que é o seu celular, ou abra sua Bíblia, tá certo? Nós vamos fazer a leitura completa, e aí lá na sua leitura anual, você já pode marcar que você já leu um livro todinho da Bíblia, né? Nós vamos ler todinho agora, aí você já dá um tique lá na sua leitura anual. Então, 3 João, a partir do verso 1 até o versículo 15. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para que o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos, face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Tá certo? Então, a nossa lição hoje, ela vai tratar do verso 5 ao verso 8, como eu falei. E o livro para a gente ter uma certa noção aqui, a ideia é que o propósito de João é, se vocês observarem na leitura que nós fizemos, há 3 personagens, vamos trabalhar 4 porque tem um presbítero, né? Mas há 3 personagens principais, tá certo? Do qual a carta trata. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então esses 3 eles estão presentes aí no que João escreve. Ele está escrevendo uma carta para alguém. E aí o primeiro que ele trata, ele chama aqui, o interessante é que ele chama 3 vezes de amado. Então Gaio é uma pessoa querida pelo presbítero que é João, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o evangelho de João. Tá certo? Então, ele trata Gaio com um amor, com carinho, com uma deferência, porque ele tem ouvido falar do testemunho desse irmão, do que ele tem feito, que foi o que o Bruno falou no domingo passado. Então, ele disse assim, a base dessa lição de hoje é a do domingo passado, em que ele diz, olha, por que, e essa é uma pergunta interessante, por que João escreve para Gaio com aquelas características, com aquelas qualidades, porque Gaio vivia na verdade. Então, aqui o propósito é, João escreve a carta para encorajar Gaio a continuar vivendo aquela vida que ele tem vivido, uma vida hospitaleira, uma vida que recebe os irmãos com alegria. E aí ele diz, não, eu vou escrever para esse rapaz.
E aí eu acredito que é o verso 4, o verso 13, ele vai dizer, olha, porque eu tenho escutado que você está andando na verdade. E isso é muito importante para nós, né? E a pergunta aqui, que já cai na nossa cabeça é, temos andado na verdade? Ao ponto de que alguém possa olhar e dizer assim, olha, puxa, continua fazendo o que tu tem feito, porque você tem dado um bom testemunho. Quando essa leitura chega a nós, ou essa carta é lida por um de nós, a gente tem que se colocar, será que eu tenho tido o mesmo proceder desse meu irmão aqui? Desse irmão para o qual João escreve? Então, essa é a primeira pergunta e foi o que Bruno tratou aqui no domingo passado, a base para que a gente possa olhar esses próximos 3 versículos que a gente vai... então, o propósito ali é esse, escrever para Gaio, para fortalecer o que ele já tinha. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Por que João escreve para Gaio? Porque tem um... Lembra que a gente falou que tem 3 personagens? Tem um Diótrofes aí, que é a próxima lição. E esse personagem aqui, ele é motivo de alerta, de preocupação. Porque ele, pelo que a gente leu aqui no texto todo, ele está tendo uma postura e um procedimento que não é um procedimento completamente diferente de quem vive na verdade, que era o Gaio. Então, a ideia de 3 João, ou dessa carta, quando João escreve ao amado Gaio, é justamente essa. Eu preciso encorajar esse irmão, porque alguém trouxe até mim informações de que tem um irmãozinho lá abençoado que está fazendo o quê? Está sendo uma barreira para Gaio. Um irmão que tem dado um testemunho excelente. Então, quando a gente mergulha na carta, nesses 15 versículos, a mensagem é muito clara. João encoraja Gaio para ficar esperto contra o que Diótrofes tem feito. Então ele diz, poxa, eu tenho um irmão lá que está, envolvido, ele está sendo hospitaleiro, ele está vivendo na verdade, mas em compensação, tem um outro lá que está causando problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou encorajar o meu irmão, que está vivendo na verdade, e vou confrontar o meu irmão, que está sendo oposição à verdade. Então, o propósito aqui da carta é justamente esse. E quando a gente abriu a nossa mente para olhar a carta toda, e agora a gente vai e foca nos versículos que são o cerne da nossa lição de hoje, que é o versículo 5, 6, 7 e 8. Tá certo? Por quê? Porque eles são o desdobramento dessa indicação de João a Gaio. Então agora ele vai dizer, Gaio, vamos ver como é que é esse teu viver. Como é que é esse viver na verdade. O viver verdadeiro, inclusive, que é o tema da lição. Então a gente pode começar com a introdução. E a introdução ela é bem interessante. Vai ser projetada aí. Mas antes da introdução, a gente sempre, viu lá, o serviço amoroso prestado ao corpo não deve ser abandonado por amor a uma liderança egoísta. Traduzindo, eu vivo de forma amorosa, eu sirvo aos meus irmãos de forma amorosa, e eu não devo, de forma alguma, olhar se quem está acima de mim está querendo holofote para aquela pessoa. É isso que ele está dizendo, não deve ser abandonado por amor a uma liderança egoísta. Quem era a liderança egoísta? Uma dica, um nome bem difícil, Diótrofes. Ele era a liderança egoísta. E aí João escreve a carta dizendo para ele, presta atenção, você deve continuar servindo a igreja apesar de Diótrofes, apesar dessa liderança egoísta. Porque semana que vem, quando a gente for observar, ele queria holofotes, ele queria a glória para ele, a atenção para Diótrofes, né? Gaio não, Gaio a ideia era servir, era receber, tá certo? Pode passar, a gente sempre tem um tripé que traz, que é os SSA, né? Saber, sentir e agir, o SSA aí. Então, saber, sentir e agir. Então, qual é a ideia? O que a gente precisa saber hoje? Que Deus leva a hospitalidade radical a sério e capacita cada um a vivenciar essa vertente da grande comissão
quando nos habilita a amar o forasteiro, porque éramos forasteiros. Então, por que eu recebo? Porque um dia eu fui recebido. Por que eu atendo a um irmão que é forasteiro? Porque um dia eu fui forasteiro. E a ideia aqui do forasteiro é porque a gente um dia não estava vivendo na verdade. Por que Gaio recebe bem? Porque ele dá testemunho da verdade que é Cristo. Então, um dia eu também não recebia bem. E hoje eu recebo bem, porque eu vivo na verdade. Isso faz parte, como ele coloca aqui, eu preciso saber isso, porque isso faz parte da grande comissão lá de Mateus 20, 27 ou 27 e 20. Tá? Depois a gente confirma. Mas da grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aí essa é a minha missão. Tá certo? E aí ele diz assim, ó, você precisa saber disso, que ser hospitaleiro faz parte da sua missão. Segunda coisa é o sentir. O que eu preciso sentir? Né? O que me compele, o que me leva? Empatia pelos estranhos que não fazem parte do nosso círculo primário de amizade, mas que em Cristo são nossos irmãos e contam com o nosso apoio. Então, qual é a ideia aqui? Eu preciso olhar para aquele que é forasteiro e sentir o quê? Empatia. Me sensibilizar com a situação que ele está passando, e a partir daí, a gente vai verificar durante a lição, porque eu posso sentir e não agir, que é o próximo ponto. Então, ele diz, você precisa sentir empatia, você precisa olhar para o forasteiro, e a partir daí você vai agir. E como é que eu ajo? Lembra que eu falei a base na semana passada para a ação, né? Então, hoje é a ação. Então, eu olhei a base na semana passada com o Bruno, que é aquele que eu sei que eu vivo na verdade, e agora eu parto para a ação, que é o agir aqui. Abrindo, como é que eu ajo? Como é que eu tenho um verdadeiro viver? Como é que eu faço ou boto em prática a hospitalidade? Abrindo o meu lar e desenvolvendo amizades autênticas com aqueles que servem à igreja e levam o evangelho ao mundo de forma itinerante. Então, eu preciso ter essa postura. Se eu conheço alguém, se eu sei que aquele irmão está envolvido com a proclamação do evangelho, com a mensagem, em levar mensagens, e normalmente, irmãos, aqui não tem muito para onde correr. Missionários. Ele está falando aqui de missionários. Tá certo? Então, se eu tenho contato, ou se eu conheço missionários, e se eu sei que esses missionários estão perto de mim ou precisam de hospitalidade, eu sinto empatia, eu me eu me compadeço da situação daquele irmão, às vezes, e a partir daí o que eu faço? Eu ajo. Eu preciso abrir meu lar. E aí a gente vai ver durante a lição aqui que essa parte talvez seja bem complicada para alguns. Para outros talvez seja fácil. Mas o padrão é que se você vive na verdade, o seu chamado é um chamado à hospitalidade. Não é um chamado a viver como é que a gente fala? Na bolha. Eu crio uma bolha e eu vivo dentro dessa bolha e nada fura a bolha. E a ideia é que a gente é chamado para o quê? Para olhar para fora e perceber que há irmãos que têm compromisso com a verdade que precisam ser recebidos com hospitalidade. Tá certo? Então, o cerne aqui é que João reconhece o serviço e o valor do serviço amoroso de Gaio, e aí ele incentiva Gaio a continuar. Mas vamos ao primeiro slide, que trata da introdução, tá certo? Você pode acompanhar no seu manual aí, mas ele vai falar o seguinte: imagine que o secretário de uma autoridade governamental ou o embaixador de um presidente estivesse em sua cidade e você tivesse de hospedá-lo em sua casa. Seria uma honra para você o receber, não é mesmo? Agora imagine se fosse um missionário, um educador cristão ou um pastor a serviço do governante do universo, do grande rei dos reis, precisando de hospedagem. Ou mesmo um irmão em Cristo numa tarefa evangelística.
Você teria alegria em recebê-lo em sua casa da mesma maneira como receberia os diplomatas? Você se prontificaria em ajudar e hospedar com a mesma disposição e entusiasmo, considerando isso uma grande honra? Então ele te coloca ali numa situação, você vai receber alguém, essa pessoa é muito importante, Donald Trump, entendeu? Vai chegar, você não, né? A gente não vai falar do nosso presidente, mas a gente vai falar do Donald Trump, né? Então você vai receber. E aí, você vai deixar lá como está? Aí ele diz assim, não, né? Mas ele diz assim, se for um missionário? Se for aquele que é embaixador do rei dos reis? Que é, assim, é abissal a diferença entre o Donald Trump e o nosso Deus. E às vezes a gente recebe a oportunidade de atender esses irmãos com a nossa hospitalidade. Será que a gente responde da mesma forma, com o mesmo preparo, com a mesma deferência que a gente daria para uma autoridade humana? E aí ele diz assim, essa é uma pergunta interessante. Na primeira cena é possível visualizar grandes preparativos, as ações já bastante pesarosas de se manter um local agradável e uma casa em ordem, certamente seriam levados a uma potência com hóspedes assim. Talvez recursos fossem investidos em reformas no ambiente ou em contratar uma ajuda extra para o preparo das refeições. Tudo para que o hóspede percebesse o privilégio sentido por tão nobre visita. E aí ele traz para o nosso contexto da nossa lição. Hoje, veremos que para Gaio, lembra dos três? De um dos personagens, era uma grande honra se envolver na obra do Senhor, ajudando e acolhendo seus embaixadores. Então, para Gaio, era um privilégio, era um prazer receber um missionário na casa dele. Ele tinha isso como uma grande honra. E João destaca isso quando ele escreve a Gaio, essa característica do viver cristão na vida de Gaio. E aí ele vem e diz para a gente, nós vamos aprender algumas coisas com a vida de Gaio nessa lição. Então a ideia que é essa, nos colocar aonde? Como eu tenho servido aos meus irmãos com a minha vida e com a minha hospitalidade. Será que eu vivo como Gaio? Ou o contraste lá da semana que vem? Ou eu vivo como Diótrefes? Essa aqui já começa batendo na nossa mente justamente isso. Como é que eu tenho vivido a minha vida? Mas agora nós vamos observar que no primeiro ponto, que é o bom procedimento. E a gente volta para a palavra e vamos pegar lá o versículo 5 até o 6a. Né? Então acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Então ele coloca que Gaio, pode passar o slide lá, Gaio buscava ser fiel em tudo que fazia para com os seus irmãos. Como consequência desse comportamento, ele era um bom exemplo de procedimento também na prática da hospitalidade. Hoje, pode parecer fácil hospedar alguém, pois a configuração das casas permite aos moradores privacidade e conforto. Temos ambientes divididos, talvez um quarto exclusivo para os hóspedes, mas antigamente as casas eram um único ambiente. Você não podia fugir para o seu quarto se estivesse incomodado com algo ou se estivesse indisposto. A privacidade era inexistente, logo, as pessoas convivendo por alguns dias percebiam seu real comportamento. Se você não sentisse prazer em recebê-lo, seria difícil disfarçar isso por muito tempo. Então, o que ele está dizendo para a gente? Diferente de hoje em dia, antigamente era eu cheguei a ver algumas casas assim na minha vida, né? Lá no início da minha vida, em que você só tinha um salão, e uma parede e a cozinha. E era um salão. E lá de onde eu venho, o padrão era um salão e cada um puxava a sua rede. A sua rede, mas não era bem a rede, a gente chama lá de baladeira. Né? Então, a gente chama de baladeira. Né? Que é a ideia de uma baladeira. Né? Então, ela não é assim, a baladeira, afunda lá. Né? Então, a gente tinha essa ideia de rede.
Então era um salão e realmente não tinha privacidade. E a gente convivia com aquela situação. E era bem parecida a situação aqui. Então, e meus irmãos, a hospitalidade, ela não requer o que ele está dizendo aqui, que era um preparo, uma coisa. Porque a gente recebia muita gente. A gente recebia. Eu lembro, na casa da minha avó, do meu pai lá, do pessoal no sítio, a gente recebia. O pessoal, não, pega a tua rede, já está aí na varanda. E aí tinha mais uma rede, tinha mais uma pessoa, tinha mais um prato, tinha mais alguém. E a gente estava ali em hospitalidade. E é isso que ele está chamando aqui. Ele está dizendo, olha, para Gaio, João observar isso na vida dele, é porque ele realmente tinha uma vida que refletia a verdade quando ele atendia esses irmãos que o visitavam, né? E eu vou dizer, nessas cruzadas missionárias, né? E aqui a gente já aprende que para você receber alguém na sua casa, você quase sempre vai precisar abrir mão de conforto, né? Por quê? Porque hoje a gente vive uma vida muito... pode dizer que não, meus irmãos, a gente vive uma vida relativamente confortável. E eu sempre digo, tinha uma irmã aqui, que ela já foi embora, inclusive, que a gente sempre comentava, ela dizia assim, Cédric, o conforto, ele deixa a gente mal acostumado, né? Eu falei, é verdade, meu irmão. Hoje em dia, se você entrar num lugar e não tiver um ar-condicionado, você não, porque aqui nesse atendimento não tem ar-condicionado, né? Se você não entrar no carro, ligar o ar-condicionado. Então, assim, porque é confortável e não é ruim, entendeu? É muito bom. Mas quando essas coisas começam a ser barreira para você receber alguém na sua casa, receber um missionário, receber um irmão, há um sinal de alerta a ser ligado. Tanto em você, como talvez com quem reclama também, né? Porque, rapaz, eu fui lá na casa do irmão e não tinha ar-condicionado, já pensou? Entendeu? É um coração também meio idólatra, né, do conforto. Mas, da mesma forma, não pode ser barreira para eu deixar de receber um missionário na minha casa. Porque o coração dele também, com certeza, vai estar inclinado a isso. Puxa, meu irmão tem o prazer de me receber. Ainda que ele não tenha um hotel 5 estrelas aqui, mas ele está abrindo as portas para receber alguém. Mas às vezes a gente não tem. Eu não tenho como receber porque eu não tenho um lugar. Pelo contrário. Olhe para o seu coração, viva a verdade. E essa fidelidade que nós precisamos viver tem que ser no dia a dia, nas coisas pequenas. E aí ele traz aqui uma citação do filósofo ateu, Alan Bottom, que diz o seguinte, a casa é uma extensão de nós mesmos. Essa pode não ser uma verdade para nós nos mesmos termos que é para esse homem, mas certamente pode ser considerada uma afirmação acertada, já que podemos configurar uma casa para nosso conforto e privacidade exclusivos, sem pensar em mais ninguém. Certamente, esse não era o caso do Gaio, para quem está escrevendo essa carta. Por quê? Porque o Gaio, ele sentia alegria verdadeira em hospedar. O apóstolo João chama de amado. Se você observar, ele tem 3 amados aí. Ele fala o amado no verso 2, ele fala o amado no verso 5, e ele fala o amado no verso 11. Então, ele é querido por João, né? É aquele amado, né? A gente não tem o amado. Então, ele era um cara querido. Porque ele, como o Bruno falou na semana, porque ele vivia na verdade. Ele tinha um coração transformado pela verdade. E isso refletia em do tripé lá, no último tripé, do SSA. Ele agia. Ele não só ouvia, ele não só sentia no coração, ele não só ficava afetado. Mas a partir do momento que ele tinha a verdade, ele dizia, não, eu preciso agir. E aí ele é o amado chamado por João, porque ele tinha amor ao próximo. E aí, como a gente destacou, veja, e ele vai trazer agora os bons exemplos sobre o bom procedimento dele. Ele era experimentado por todos. E ele coloca aqui, os evangelistas e missionários itinerantes, ao irem à igreja, eram acolhidos e hospedados na casa de Gaio. E ao serem hospedados, eles próprios relatavam que Gaio andava na verdade e com fidelidade, ajudando os diferentes tipos de trabalhadores que cruzavam o seu caminho. E aí ele coloca aqui um destaque. Lembre-se que na época de João não havia o quê? Hotéis, mas apenas hospedarias desconfortáveis. E muitas vezes
perigosas, peligrosas, né? Dos nossos amigos venezuelanos, peligrosos, aqui é peligroso. Então tinha lá alguns locais perigosos. Não tinha como a gente hoje que abre lá um Airbnb da vida aí, né? E a gente tem lá à disposição centenas de locais onde você possa se hospedar. Era diferente aqui na realidade de João. E esses missionários, esses evangelistas itinerantes, eles, e uma palavra aqui que eu achei interessante, eles dependiam dos santos. Eles dependiam de pessoas que abrissem as suas casas para receber esses irmãos. E aqui, meus irmãos, não tem para onde correr. A pergunta é clara. Se os missionários hoje dependessem do meu agir para receber na minha casa, será que eles teriam um local? Será que eles teriam um local? Será que o chamado, não, olha, está chegando um missionário aí, irmãos, nós estamos precisando de uma casa. Meu irmão, é mais nego que corre. Quando o procedimento aqui não é esse. O chamado não é esse. Se eu tenho e vivo na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter 10 pessoas que digam, não, na minha casa, na minha casa, na minha casa. Mas não acontece isso. Por quê? Por que não acontece isso? Justamente porque a gente vive uma vida diferente do que Gaio vivia. Ele vivia na verdade. E a comissão a qual ele foi chamado dizia para ele que a resposta dele, o agir dele, tinha e precisava ser diferente. E pelo agir dele diferente, o que João faz, meus irmãos? Escreve uma carta para ele, meu irmão, não mude. Não mude. Inclusive, eu incentivo que é a segunda parte que nós vamos ver aqui, que você seja, inclusive, mais efetivo no que você faz. Sabe por quê? Porque tem gente lá no teu meio que está olhando para ti, acha muito legal o que tu fazes, mas ele quer a glória para ele. E ele vai começar a fazer com que você se sinta, com que isso seja pesado para você. Mas isso não é pesado, meu irmão. Isso é um prazer. Ser hospitaleiro para Gaio era um prazer. Meus irmãos, isso é um chamado a nós. Entendeu? Você acha, minha irmã? Eu tenho certeza. Ela está dizendo que a gente vê isso com o almoço dos conferencistas. Apesar eu tenho certeza. Gira 15 vezes. Mas por que gira? Para a gente trazer para o nosso contexto. Porque a gente acredita que precisa fazer alguma coisa que seja espetacular. Quando ele está chamando a gente aqui para uma vida de simplicidade. Porque tanto no meu coração eu sirvo com simplicidade, como quem vai receber esse serviço também vai atender com simplicidade. Porque, meus irmãos, nós vivemos em quem? Na verdade. E a verdade nos chama para isso. Então, quando eu tenho um coração que se inclina a servir o irmão que é servido, ele precisa reconhecer isso com essa mesma visão. Pô, meu irmão está tirando tempo para me servir. Glórias a Deus, aleluia, bênção. Entendeu? E a gente vê ao contrário. Puxa, mas eu não vou conseguir servir, sei lá, servir uma coisa picanha, né? Mas ele não está te chamando para servir picanha. Ele está te chamando para ser hospitaleiro, para fazer um café lá, bom, um cafezinho, com ovo. Eu tinha um irmão, um irmão amado, querido, eu tenho um carinho assim. Ele é mais meu irmão do que os meus irmãos de sangue. Porque quem nos uniu foi o amor de Cristo. E tem alguns irmãos de sangue que infelizmente ainda não têm esse mesmo amor e esse mesmo pai. E esse irmão, ele era um irmão com quem eu aprendi muito a servir. E ele, todas as vezes, ele convidava, depois do culto, ele convidava a gente para comer pão com ovo. Ele convidava a gente para comer com ovo. Outras vezes a gente comia outras coisas também, não era só pão com ovo. A gente comia às vezes uma tapioca, alguma coisa, a gente saía do culto, a gente às vezes ia para a casa dele, ou ele ia lá em casa, e a gente fazia pão com ovo. E um dia ele disse assim, rapaz, Cédric, olha, cara, eu tive uma ideia. Eu falei, me fala aí, Franco. Ele falou assim, meu irmão, hoje nós vamos comer pão com ovo, mas o Ajinomoto é de picanha. Entenderam? Ele tinha um sal que tinha gosto de picanha, e aí a gente colocava no ovo. Mas ele abria a casa dele, ele servia, e a gente sentia esse amor e a gente comia lá o pão com ovo. Se você, é uma dica, hein? Anota aí, porque essa aqui vai de graça. Como é que era? O pastor me na conferência, olha, essa aqui está fora do pacote da conferência, essa aqui está fora do EBD. Boa dica.
pão gostoso do Gavião depois do culto. Entendeu? Você passa ali no Gavião da Villeroy, pega um pão lá, que o pão de lá, ó, top, o francês, depois do culto, 8h30 está saindo uma fornada lá, pode passar, fecha aspas aqui, tá bom? Mas é isso, o chamado aqui, meus irmãos, que João está fazendo a nós, e ele automaticamente faz a Gaio aqui também, mantenha-se recebendo os irmãos de forma hospitaleira, porque isso faz parte da sua comissão, não precisa de muita coisa, entendeu? Mas a gente já vai para o outro lado, a gente já quer muita coisa, porque a gente acha que o que a gente tem não é suficiente, e é suficiente, entendeu? Então não dá para você fazer essa pergunta sobre se alguém chegou aqui, ou um irmão chegou, ou um missionário chegou, alguém está aqui entre nós, e a gente se esquivar, porque essa talvez seja a primeira vontade nossa. Entendeu? Que é o que ele fala aqui, fugir, né? Para o meu ambiente ali fechado, para a minha bolha, e a partir dali eu vivo. E não é esse o chamado não é esse. E aí ele diz qual era o tipo de cristão que Gaio era. Gaio era o tipo de cristão que amava receber os santos e apresentá-los à medida que iam de um lugar para o outro. Como disse Wisber, Gaio era o tipo de cristão que os outros sentem prazer em falar. E não tem para onde correr, meus irmãos. Será que você é um cristão que outros cristãos têm prazer de falar? O que a hospitalidade de Gaio está te ensinando sobre o verdadeiro viver cristão? Ou o verdadeiro amor cristão? Se ela não te fala nada, meu irmão, ligue o sinal de alerta. Eu também tenho feito isso na minha vida. Isso aqui é quando eu estava fazendo, eu disse, meu Senhor, estou precisando melhorar. Muita coisa na minha vida. Então, quando você lê aqui, não é só uma carta, uma cartinha. Ah, eu vou mandar uma cartinha. Não, não é. São instruções e observações reais, latentes, que nos chamam a uma vida de hospitalidade. Por quê? Porque como é que a gente vive hoje em dia? O que é pregado hoje em dia, geral? Individualismo. Não é isso? Individualismo. Não, eu vou, farinha pouca, meu perão primeiro. Farinha pouca, meu perão primeiro. Então a gente tem vivido muito essa vida de individualismo. E não vive uma vida de hospitalidade digna do que o nosso Deus pede que nós hajamos. Né? Nós temos a atitude. Não tem isso. E, meus irmãos, isso tem muito em casa, no trabalho, na igreja. A gente tem vivido muito essa vida individualista, quando ele nos chama a uma vida que recebe, né? Uma vida que reflete o amor de Cristo. O viver verdadeiro, o viver na verdade, deve nos levar a ter essa atitude. Entendeu? Não pode ser uma atitude individualista, mas uma atitude de quem a gente vai ver na segunda parte, quem coopera. Pode falar, minha irmã. Sim. Em você. Uhum. Sim, sim. Porque ele nos chama à comunidade, à comunhão, ao partir do pão. Não é o final de tudo, ou o início de tudo? Não é uma grande festa onde vai ter todo mundo junto? Então, aqui é isso que eles são o que nos lembra toda vez quando a gente participa do memorial da ceia? É justamente essa ideia de que um dia nós vamos estar juntos todos, ceando, por um motivo que é todo o propósito do nosso viver. E aí ele está dizendo aqui para a gente, se você não tem essa que foi o que a irmã Marcela destacou aqui, se você não tem essa visão de hospitalidade, de convivência e comunhão, você precisa rever algumas coisas na sua vida. Tá certo? Então, o chamado aqui é esse. Eu pedia para os irmãos, não está aí no texto, mas a gente vai abrir rapidamente lá em Mateus, para a gente pegar essa ideia aqui de que como é um tipo de cristão que os outros sentem prazer de receber, principalmente com relação, depois a gente vai ver, mas quem são essas pessoas que normalmente a gente recebe? Abra lá em Mateus 10, verso 40 a 42. Tá certo? Então, olha só o que diz Mateus 10, de 40 a 42. Quem recebe vocês, recebe a mim.
E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Qual é o contexto aqui? O contexto é Jesus enviando os discípulos dele. O início desse capítulo, ele elenca lá, quem são os discípulos? Fulano, Ciclano, Beltrano, Ciclano e Judas que traiu. Ele vai lá e coloca os discípulos. E aí ele envia. Ele diz, vocês vão e vão pelos lugares, não levem nada, não levem, né? Ele diz, não levem bolsa e tal. E aí no final, o que ele dá a ordem? Ele diz assim, aqueles que receberem esses que vão levar o evangelho, eles terão uma recompensa. E aqui não tem muito o que criar. Não, a recompensa ela vai ser dada. Agora, a missão não mudou. A missão não mudou. O meu propósito ainda o meu propósito continua sendo ser uma pessoa que recebe esses irmãos que são enviados. Não mudou nada. E aí a gente vê que, porque Gaio foi alcançado pela verdade, agora ele é um cristão que recebe outros cristãos ou outros evangelistas que estão de passagem por ali. Então, a minha vida precisa refletir o amor cristão verdadeiro, não um amor individualista, mas um amor que coopera, né? Que é a segunda parte que a gente vai ver um pouquinho. Então, Gaio, continuando, ele era hospitaleiro, caridoso para com seus irmãos e até mesmo para com os estrangeiros. Então, ele olhava os irmãos que estavam lá no meio dele, e ele olhava também aqueles que chegavam até ele, certo? E bastasse que pertencessem a Cristo. Que seriam bem-vindos à casa de Gaio? O reverendo Hernando Dias Lopes dá 4 características do caráter de Gaio, que precisamos buscar em nossa vida cristã. Então, ele vai dar 4 dicas aí. A primeira, Gaio era um hospitaleiro. Ele abria sua casa para os servos do Senhor. Gaio era um mantenedor fiel. Ele honrava a Deus ao dar suporte aos servos de Deus. Gaio era uma testemunha fiel. Ele dava bom testemunho perante incrédulos ao dar suporte aos servos de Deus. E Gaio era um cooperador do evangelho. Ele cooperava com o evangelho ao acolher os servos de Deus. Esse último aí ele é interessante. Gaio era um cooperador do evangelho. Ele cooperava com o evangelho ao acolher os servos de Deus. Meu irmão, vai envolver gasto. Vai envolver. E não só gasto de tempo. Você vai ter que envolver um pouco também de gasto financeiro. Você vai precisar se envolver também com um gasto financeiro. Mas não precisa ser, meus irmãos, nada que você vai fazer um consignado para receber a pessoa. Ou construir um quarto. Não é isso. Não, vou receber uma missão. Não, então eu tenho que construir um quarto, comprar uma central. Não tem a ver com isso, mas vai haver, entendeu? Vai haver um envolvimento e um investimento para que você receba com o mínimo. Mas não pense assim, não, meu Deus, meu irmão, eu não tenho como receber o irmão na minha casa, o missionário, porque eu não tenho uma central. Beleza, então, amor, vamos fazer um consignado que a gente tem que comprar. Não é isso, não é sobre isso. Mas eu preciso eu preciso cooperar com o evangelho. Eu nunca dou uma oferta para um missionário. Meu irmão, tem problema. Assim, a gente fala assim, mas às vezes a gente fala para que isso fale ao nosso coração. Não, eu nunca separo nada. Eu não tenho como. Falei, meu irmão, você precisa parar um pouco e prestar atenção em algumas coisas. E priorizar algumas coisas. Entendeu? E ninguém está fazendo aqui, meus irmãos, o que o pessoal, os vizinhos aqui fazem. Ninguém chega aqui dizendo assim, nós vamos investir agora. Como é que é? Eu já fui, eu falo assim, meus irmãos, parece que assim, eu estou falando de uma coisa longe de mim. Não, eu já fui desse tipo de igreja. Entendeu? Inclusive eu semeei meu relógio. Entendeu? O pastor lá, semeei o relógio. Na hora, tirei meu relógio, meu irmão, está aqui, semeei. Não é sobre isso. Mas é sobre eu olhar a grande comissão e me envolver. E envolvimento, eu já falei, ele vai tirar um pouco do seu conforto. Não adianta. Mas a gente está tão acostumado com o conforto que a gente não quer tirar do conforto. Entendeu? E vai envolver um investimento financeiro.
Mas o que ele está dizendo aqui para a gente é que não tem que ser, eu vou vender meu carro. Não é isso, não é sobre isso. Mas é sobre você ter um coração que vive na verdade, disposto a servir. E aí eu sirvo, e quem é servido também tem um coração fincado na verdade. E ele vai olhar no meu serviço e vai agradecer a Deus pela minha vida. Mas não para minha glória, porque ele vai, por isso que ele escreve sobre Diótrefes, mas para a glória de quem? De quem nos salvou, de quem cuida da gente e de qual o propósito daquela pessoa que eu estou recebendo. E aí Jesus diz, olha, você que recebe esses meus pequeninos, inclusive ele simplifica, com um copo de água, rapaz, isso é muito bom. Só que se eu puder dar um copo de água e uma tubaína, não tem problema nenhum. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né, meus irmãos? Então, assim, 4 características ali de Gaio que falaram ao meu coração, eu lendo assim, Senhor, preciso melhorar muito, muito. E isso são essas perguntas que a gente tem que fazer sobre a nossa hospitalidade, a nossa verdadeira vida cristã, o nosso verdadeiro chamado. E o segundo ponto, ainda no primeiro ponto, mas a segunda parte é o testemunhado por todos. Né? Então, o bom procedimento ele é testemunhado por todos. Aqueles que experimentam a hospitalidade de Gaio, ou experimentaram a hospitalidade de Gaio, eram estranhos, ele coloca estranho entre aspas, porque estavam de fora do círculo normal de amigos dele. Mesmo assim, deram testemunho diante da igreja, mencionando a forma dedicada e cuidadosa com que foram recebidos. Que é lá no verso 4, se não me falha a memória, que era no domingo passado. Esses missionários eram itinerantes, ou seja, eles não possuíam uma igreja fixa. É evidente que um missionário que possui uma igreja local ou missão que o sustenta enfrenta desafios diferentes. Está dizendo, aquele missionário, há diferentes tipos de missionários, mas não é o caso desses aos quais Gaio estava recebendo. É evidente, se não são menores, mas pelo menos são divididos com seus mantenedores. No caso dos missionários itinerantes, eles estão, de certa forma, sozinhos. Né? Sozinhos. Por esse motivo, o relatório prestado ao apóstolo João menciona como Gaio os havia tratado tão bem, era tão significativo. A forma como Gaio os tratou fazia diferença e fez diferença na vida deles. E aí quando eles chegam lá com os irmãos, lá com João, lá na outra cidade, ele diz, rapaz, tem um homem lá que olha, ainda que tenha muitas limitações, ele nos recebeu de forma diferente, de forma como alguém que vive na verdade. E isso fez diferença na nossa vida. E aqui a gente para e lembra, isso é verdade em ação. É a verdade em ação. Ela não é só a verdade na mente. Eu não só olhei, realmente, olha, tem um missionário chegando aí. E aí, o que nós vamos fazer amanhã mesmo? Entendeu? Eu só olhei e vi, mas daqui eu continuei e não dei nenhuma atenção. É diferente. O que ele fez ali? Ele disse, tem um missionário chegando, beleza então. Onde é que ele vai? Não, ele vai ficar lá em casa. O que vai ter para comer? Rapaz, vai ter cozidão com arroz e feijão e tal, mas vai ter. Entendeu? Ele vai ficar lá em casa e a gente lá da onde eu venho, a gente vai ajeitar um canto lá para ele, entendeu? E vamos correr a vida. Mas ele vai ficar lá conosco. Ele está dizendo, pois não, Edson. Fala assim, isso direciona muito ao missionário, né? Alguém que esteja necessitado, mas essa hospitalidade, eu creio que vai muito mais disso, né? Não isso que também não abrange isso, mas de situações assim, de irmãos que estejam necessitando, né? Assim, já vi essa questão de hospitalidade, de irmãos que estavam passando por uma situação muito difícil em casa, e pastores, entendeu? Acolher aquela pessoa em casa, cuidar do tempo, ou quando os pais vão viajar por algum tipo de viagem, e assim, a responsabilidade de cuidar dos filhos por um certo tempo, assim. Então, assim, para mostrar que a hospitalidade ela pode ser feita de várias maneiras. Não, ela é de obra. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, vem um missionário, mas ele tem a meta ali para ficar. Mas a gente também pode pensar no vacilo. Mas se pensar, poxa, como eu posso exercer a hospitalidade hoje?
não só assim, de uma pessoa do missionário, mas de um irmão que esteja necessitando, passando por uma dificuldade, ou de uma família que passou por uma situação assim, onde teve que acolher aquela pessoa. Sim. Aí só assim, desafiador você trazer para... Se não, o chamado à hospitalidade, ele é visto em várias outras passagens dentro da Bíblia. Entendeu? Você olha, você olha e vê que isso é uma coisa que difere muito de um coração para o outro. E o que eu quero dizer com isso é que se você é hospitaleiro, Adson, pode ser um missionário e pode ser um irmão. Você vai ter a mesma atitude. Não há diferença. Não sei se você consegue me entender. Só que a gente não tem nem feito nem pelos irmãos e nem pelo quem está fora. Entendeu? E aí que você está destacando assim, rapaz, como é que eu tenho vivido? É o foco aqui, é o que ele vai dizer para a gente. A gente precisa olhar, meus irmãos, um cristianismo sem uma atitude de cristão, ele é só religiosidade. E eu vou dizer, tem religiões muito melhores nisso do que a nossa. Entendeu? Mas quando eu tenho um cristianismo que vive o que é o cristianismo, que é esse se doar, se entregar, olhar para o outro e agir, porque também olhar e não agir não é cristianismo. Então a chamada que eu creio e é importantíssimo o que o Adson está dizendo, é que eu preciso, nos meus relacionamentos, olhar para o lado e perguntar, meu irmão, e aí? E também, a gente vai pegar os dois ganchos, eu vou usar a tua fala para isso, eu também preciso, do meu lado, dizer assim, porque a gente pergunta, e aí, Ediane, tudo bem? Tudo bem. E ela segue a vida, entendeu? Também tem isso. E às vezes tem que dizer, não, meu irmão, olha, não está nada bem. Entendeu? E eu estou precisando de ajuda. Irmãos, são situações em que você precisa agir. E agir com cautela, mas agir. Entendeu? Então, não tem muito para onde você correr. Né? Isso acontece contigo, já aconteceu comigo e acontece com... Assim, meus irmãos, a gente estava conversando, só para a gente... Eu não sei que horas são, só... Que tá 5:10. A gente vai já, 5 minutos aí, nosso 7:30 de intervalo, né? Para a gente ir para o final aqui da nossa lição. Mas, falando ali sobre... A gente sempre comenta lá no nosso grupo de vida que se a gente pudesse, a gente ajudaria todo mundo que bate na janela do carro, que está... Não é verdade? Mas, no mínimo, se envolver e às vezes ouvir, ou até, inclusive, ajudar, precisa existir na nossa vida. Não dá só para passar todo o tempo. Não sei se vocês conseguem me entender. Porque senão eu não tenho o que ele está dizendo. Eu preciso viver a verdade em ação, não somente na minha mente. Né? Ou tem aquela necessidade, puxa, está realmente. E aí? Eu não faço nada? Eu não dou um passo? Eu não coopero com nada? E eu estou muito bem? Espera aí. Então, o chamado aqui para o Gaio, ele é o que a gente está fazendo. Ele trouxe a lupa para esse texto. Mas a partir dele, né, Adson, eu consigo o quê? Pegar vários textos aqui e desdobrar isso. Em que a minha hospitalidade, ela transborda para outras situações, meus irmãos. E, meus irmãos, isso aqui não é só... agora não, agora vai todo mundo... não é a vida na vida todo o tempo, não é isso. Mas você precisa separar de forma planejada momentos na sua vida em que você vai ser hospitaleiro. Leandro, pode falar, meu irmão. Não sei de sempre, sempre, né? Não sei de sempre, do meu ponto de vista, acaba cauterizando o meu coração. Aquilo que eu deveria ter um olhar de misericórdia, acaba sendo normalizado e eu começo a olhar as situações e não me... A gente fica... É o indiferente. Eu passo... a gente pode usar, e o exemplo claro para a gente ir, é o bom samaritano. Vocês lembram lá do bom samaritano? Ou não? Quem faltou na IBD das crianças aí? Hein? É o bom samaritano. Tenho 3 passando lá. Não é verdade? E de quem não se esperava, só que a gente só olha para o bom samaritano, que foi boa a atitude dele. E os outros 2? Não era um coração assim?
Não era um coração cauterizado? Dor de ombro, rapaz, isso aí já está. É aquele famoso, tem um porre, vocês conhecem essa? Não sei se vocês conhecem, sabe o que é um porre, né? Um bêbado e tal, ele já está na beira da lama lá, da cabeça dele, do lado da poça que ele vai cair. Aí você está passando, mas já está morre mesmo, aí você empurra, ele já cai com a cabeça lá e já morre. Entendeu? Que horrível, a minha mulher olhou, que coisa horrível. Mas é assim, o seu coração está tão fechado. Tá gravando, né? Não tem problema, né? Não vou... Mas assim, você está tão com a mente tão cauterizada, tão fechado, que você não consegue olhar a necessidade do outro. Você passa, não, já é porre mesmo, já está bêbado, já está acabado, eu vou embora, eu vou passar. E é isso que é o pombo samaritano. E o pombo samaritano diz, não, peraí um pouquinho. Rapaz, o que aconteceu contigo? Rapaz, ele foi assaltado. Peraí, eu vou pegar esse cara aqui, vou levar ele para um lugar, vou colocar ele lá, vou pagar, tá vendo como envolve, você se envolve? Eu vou pagar a sua estadia e eu vou. E quando o que diz? Vocês lembram lá? Sim ou não? Faltaram, hein? Não. Quando eu voltar, eu vou passar aqui de novo para saber como ele está. Ele não só pagou e foi embora. Ele foi, fez o que ele tinha que fazer. Não é isso que diz? Ele voltou, passou. Tá, vocês estão me entendendo que ele se envolveu? Mas vamos para o intervalo, 7 minutos e meio, nem o Petrônio, nem o Bruno, nem o pastor. É o 7 minutos e meio, tá bom? Tá bom? Vamos lá, gente. Meus irmãos, então, continuando, né? A verdade em ação, ela não pode ser só na mente. Entendeu? Você precisa agir, você precisa ter atitude. E aí ele continua. E ele faz uma pergunta, por que Gaio era hospitaleiro? Qual era o motivo dele ser hospitaleiro? E aí ele responde, porque ele era obediente à palavra de Deus. Lembremos a recomendação de Pedro, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Entendeu? Então, você deve ser hospitaleiro e você não deve ficar reclamando, né? Ou das palavras do autor de Hebreus. Não se esqueçam da hospitalidade, era tudo isso que o Adi estava falando agora, que logo acrescenta, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então, ser hospitaleiro, meus irmãos, não é uma opção, mas é um chamado. Não é uma recomendação, né? Mas aqui ele está deixando muito claro que se torna um dever nosso ser hospitaleiro. E era por isso que Gaio respondia com hospitalidade. Não era só porque ele queria ser bonzinho, mas porque ele entendia o papel da hospitalidade na vida dele. E agora nós vamos avançar um pouquinho, que nós vamos pegar do verso 6b até o 8. Tá bom? Então abra sua Bíblia aí. Vamos só fazer a leitura rapidez aí do verso... Marcado aqui, do verso 6b até o 8. Eles falaram à igreja, você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável. Pois foi por causa do nome, e aí o nome, não sei se na versão de vocês está com letra maiúscula. Tá certo? Então, do nome que eles saíram. Então, esse nome aí é um nome, né, com letra maiúscula. Tá bom? Sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, essa era uma boa ação. E agora nós vamos ver que o bom procedimento, ele também requer ações bondosas. Já vimos que Gaio possuía bom procedimento, ou seja, olha só, o modo como ele se comporta em relação aos atos e fatos produz o efeito esperado por quem diz conhecer o Evangelho. E o resultado específico é o serviço e edificação dos crentes. Para aí um pouco, e aí eu destaco algumas coisinhas nesse trecho que parece que ele está solto aí. Mas olha só, marca aí, o modo como ele se comporta, a ação dele. Como ele se comporta. Aí eu destaco também, a forma como ele se comporta, vocês vão ver lá, produz o quê? Vocês estão lendo ou não? Sim ou não? Você tinha uma professora que ela ficava, sim ou não? Entendeu? Aí a gente responde, sim, não, aí ficava, não. Produz o quê, irmãos? O efeito, como eu me comporto, produz o efeito esperado. E lá no final, um outro destaque é o resultado. O resultado específico. Qual é o resultado? Quando eu me comporto de forma cristã, produz em mim um efeito que é esperado de quem diz conhecer o Evangelho. Então, eu me comporto de forma correta,
isso produz em mim, ou eu olho e isso, o que eu faço, produz o quê? O efeito esperado de quem conhece a verdade, de quem conhece a Cristo, e o resultado é o quê? O serviço, que edifica os crentes. Eu ajo de forma correta, e o resultado disso é, eu sirvo ao meu irmão, com hospitalidade. Ele está dizendo aqui para a gente isso. Por que Gaio agia assim? Justamente porque ele sabia, ele conhecia, ele obedecia o nome com letra maiúscula aí. E por isso o resultado é automaticamente aquilo que o Leandro falou. O meu resultado é servir. Agora, quando o meu coração ele cauterizou, servir é um peso. Entendeu? É um peso. Entende? Servir é difícil. Tudo é uma guerra, sabe? Meu Deus, eu tenho que ir lá. É um peso. E ele diz, não. Se o cristianismo, ou o evangelho, ou o nome fez a diferença na sua vida, é resultado. É resultado. Você vai querer servir. Ainda que exija esforço, envolvimento, limitações. Então, você, na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, você precisa ter isso na sua mente. Servir é resultado. É resultado, por que é resultado? Porque eu já fui alcançado pelo nome. Então, eu preciso me dedicar, me gastar, né? A gente tem essa ideia de gastar no serviço cristão. Por quê? Justamente porque eu já fui alcançado. E assim, meus irmãos, não tem como eu servir ao meu irmão se eu não me envolver. Não dá para servir de cabeça, né? Não tem como ser igual o Doutor Estranho lá, que pensa, abre um negócio e... Não tem, não funciona. Você tem que agir, tá certo? Então, como você se comporta, vai produzir o efeito esperado de um verdadeiro cristão. E o resultado desse efeito, né, do que o Evangelho fez na minha vida, e porque eu vivo na verdade, é que eu vou servir e esse serviço vai edificar. Né, esse serviço vai edificar. Agora João, o apóstolo, aponta o avanço desse procedimento. João quer que Gaio dê andamento, que marche, que siga em frente nesse processo. Então ele diz assim, Gaio, você está na verdade, você conhece a verdade, e eu vou te dar mais gás, para que você viva ainda mais, de forma mais intensa, o serviço cristão. E aí ele vai fazendo os incentivos. E aí esse incentivo que ele dá é justamente o próximo ponto, 2.1, que é para cooperar com os evangelistas. E aí ele diz, o John Stott diz que João se volta agora do passado para o futuro. Daquilo que praticas, verso 5, então ele já tinha feito, porque os irmãos, a ideia aqui do que é o passado? Os irmãos deram testemunho do que o Gaio tinha feito, não foi isso? Passado. Agora ele se volta para onde? Para o futuro. Por que ele se volta para o futuro? É o verso em questão. Porque ele diz para aquilo que ele ainda há de fazer. Não é o que está dito aí? Vocês leram como eu li? Senão a gente lê de novo. Mas olha só. Verso 6. Ó, você fará bem se os encaminhar, futuro, né? Em sua viagem de modo agradável. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nenhuma ajuda dos gentios. Então você recebeu bem, você foi hospitaleiro, você fez o que deveria ser feito. Agora eu vou te incentivar, meu irmão Gaio, a continuar fazendo, a continuar cooperando. Encaminhe esses irmãos bem, eles vão passar aí, quando eles passarem, você faz o que você já tem feito, porque eu tenho escutado o que você faz, mas ao mesmo tempo eu te incentivo ao quê? A encaminhar esses irmãos de forma correta, a continuar os ajudando. E é isso que ele está falando. Por isso que John Stott vai dizer, ele olha para o passado e olha para o futuro. Para aquilo que pois possivelmente o apóstolo estivesse temeroso que o péssimo exemplo, aí chega o Diótrefes lá do verso 9 e 10, acabasse contaminando a vida de Gaio.
levando a mudar a sua política de manter a sua casa aberta. Assim, o que ele faz? Ele anima Gaio a não somente hospedar os missionários itinerantes, mas também a ajudá-los em suas jornadas, né? Aí a gente acabou de ler. Dando suporte financeiro quando saíssem de sua casa para uma nova jornada missionária. Então, está dizendo, olha, encaminha os caras. Então, ele está dizendo assim, para nós, o missionário passou lá em casa. Beleza, ele comeu, bebeu, se hospedou. Aí a gente diz assim, meu irmão, o que tu vai precisar para frente? Né? Você vai precisar de alguma ajuda? Olha, eu não consigo nem te dar um dinheiro, mas eu consigo fazer uma marmita para você. Ele está dizendo isso aqui, para que você continue na sua caminhada. Irmãos, eu tive uma experiência, eu acho que foi o Senhor falando para mim. Eu estava na fila do Novo Tempo. Sabe, eu gosto de fazer propaganda, já pensaram. Na última VD, abrindo parênteses aqui, eu fiz uma propaganda dos marcadores da Tessia. Eu vou fazer lá. Olha, se você quer um marcador de Bíblia, fale com a irmã Tessia. Ela tem eu tenho, uso, é excelente. Macramê, né? Olha aí, ó. Macramê, meus irmãos. Você já fez macramê? Você sabe o que é macramê? Entre no YouTube depois da aula, tá bom? E procure macramê. É meio complicado de fazer. A irmã Tessia faz maravilhosamente. Fecha parênteses, agora eu vou fazer a propaganda do Novo Tempo. Eu estava na fila do Novo Tempo, da carne. Ok? E eu recebo uma ligação. Rapaz, sabe aquela ligação que você olha? Rapaz, será que eu atendo? Você já viu essa assim? Já? Eu atendi. E era um pastor. Sério, tu olhou lá. Mas por que eu digo que foi? Porque era na hora da EBD, eu tinha faltado na EBD. Aí o Senhor disse, tu faltaste na EBD, né? Então eu vou te mandar uma missão. Era um pastor que estava de passagem aqui em Boa Vista. Era um outro pastor de Manaus, que ligou que tinha um outro pastor de passagem aqui em Boa Vista. E ele disse, César, que é o seguinte, o homem vai chegar aí e ele não tem onde ficar. Meu Deus do céu. Meu irmão, minha casa está aberta. E meus irmãos, que maravilha. E ele só ficou, chegou umas 4 horas da tarde, 2 horas da tarde até o outro dia de manhã. Entendeu? Que tempo bom daquele homem lá em casa. E ele passou. E aí eu levei ele na rodoviária, e aí ele passou por aí. Ele era guianense. Ele não falava uma palavra em inglês. E o meu inglês, ele é macarrônico. Entendeu? Vocês conhecem inglês macarrônico? Mas, cara, foi um tempo... Desculpa, ele não falava português. E o meu inglês é macarrônico. Mas a gente se entendeu demais, demais, demais. Ele não entendeu muito, mas eu entendi bem o que ele falou, entendeu? Mas assim, eu recebi aquele homem sem perceber o que ele está dizendo aqui para a gente. De que você, além de receber, você precisa encaminhar. Então, levei na rodoviária, mas não estou falando de mim, mas estou falando da situação. No primeiro momento, o que aconteceu comigo lá na fila do Novo Tempo? Desconforto, né? Caramba, vou receber o irmão. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha noção de como aquilo foi bom. E aí, a gente agora em viagem, esse mesmo pastor encontrou com a minha filha, lá em Manaus. Do nada, assim, sabe essas coisas que acontecem assim? Do nada, ele encontrou com a minha menina, lá na igreja onde ele estava. Ele disse, você é filha do Cedric, né? Aí ela falou assim, sou. E ela falou em inglês, yes. Entendeu? Mas o que eu estou dizendo aqui, irmãos, não devemos perder a oportunidade de sermos hospitaleiros. E depois da hospitalidade que nós temos, encaminhar também, e é isso que João está lembrando a Gaio aqui, encaminhar esses irmãos, se a gente puder, com alguma provisão. Com alguma provisão. Então, assim, não é só aquele momento, mas ele incentiva isso ser uma constante na nossa vida. Por quê? Porque tem o outro lado, meus irmãos, que é o contraste que ele faz. Tem aquela turma que diz, rapaz, não vamos ajudar ninguém não, vive a tua vida, cuida do que é teu. Não tem essa turma? É o diótrofes. Ou então tem aquela turma que disfarçada diz assim, não, nós vamos fazer, mas a gente precisa colocar isso aqui, todo mundo precisa saber. Então ele está chamando a gente para um viver cristão que coopera, e a gente vai falar já de cooperação aqui, mas que também incentiva, que valoriza, que reconhece o irmão. E, meus irmãos, não é difícil a gente sondar o nosso coração e perguntar ao nosso coração qual é a motivação do nosso serviço.
se a motivação do nosso serviço é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da propagação ou proclamação desse evangelho por esses irmãos, ou simplesmente se é o autorreconhecimento, como ele coloca aqui sobre Diótrefes. Isso é muito importante. Com certeza. De modo agradável. Entendeu? Então, assim, eu preciso fazer isso com o coração que agrada a Deus, porque um dia eu fui da mesma forma alcançado por alguém. Quantos irmãos, meus irmãos, a gente vive hoje, para a gente passar para o próximo ponto aqui, a gente vive talvez numa sociedade que traz muito pouco a essa realidade, mas quantos missionários, meus irmãos, para que o evangelho chegasse até nós hoje, se gastaram na obra, entendeu? Eu penso muito na história da minha família, da minha avó, né? A avó, mãe da minha mãe, né? Como é que o evangelho chega lá no Pixuna do Tapará, lá dentro de um... Entendeu? E o irmão dela, por causa de um missionário que pegou um barco. Meu irmão não era barco como a gente vê hoje, não, que tem ar-condicionado e tal. Não, era um Ele foi lá dentro, lá num lugarzinho. Aí o irmão da minha avó chamou aí, olha, tem uns crentes aí, e tu não queres ir lá na casa do fulano para escutar? E o missionário estava lá pregando. Entendeu? Alguém recebeu aquele irmão. E ela escutou o evangelho. E a partir dali, a vida de uma família muda. Porque o evangelho, esse nome que ele coloca aqui, entra. Imagina se aquela pessoa não tivesse recebido aquele irmão. Né? Então, assim, o papel aqui nosso é justamente a gente incentivar e valorizar. Valorizar quem recebe. Não falar contra. Porque a gente vê, não, mas rapaz, o irmão vive com gente cheia lá na casa dele, né? Aí a gente deve, não, a gente mete, rapaz, deixa o irmão ser hospitaleiro. Mas aqui o chamado nosso é esse, não só receba, continue incentivando. E assim, os missionários itinerantes teriam melhores condições de pregar a verdade em nome de Cristo para a sua glória. E a pergunta é que eu tenho ajudado missões? Ou eu só penso em missões e não me dou para missões? Pense aí, né? A campanha de missões está aberta. E para a campanha de missões nós temos várias iniciativas. Eu me dou, eu me dedico, eu pergunto como eu posso ajudar mais, como eu posso incentivar, como eu posso cooperar. E aí ele coloca o contraste. Quantas vezes você tem sido desanimado pelo péssimo exemplo de uma pessoa? E eu rogo a Deus que eu não seja essa pessoa que tem dado um péssimo exemplo, mas que eu seja a pessoa que dê um exemplo bom. E aí ele diz, você precisa aprender nesse momento que mesmo diante de péssimos exemplos, como é o exemplo da semana que vem, que é o Diótrefes, o que acontece? Gaio, ele não desanimou. Ele continuou fazendo o que ele foi chamado a fazer. Por quê? Porque ele se empenhava em servir ao Senhor e sabia que o trabalho dele não era em vão. Ele não se deixava contaminar pelos homens, pois você deve ser fiel ao Senhor e não aos homens. E quem contamina, acorda. Se você é do lado do que contamina, se você tem o mesmo procedimento do Diótrefes, meu irmão, presta atenção. O teu papel é de incentivo a quem serve. Não é o contrário. Porque tem a turma do contra, né? De novo vão fazer cantina, né? Lá vem a feijoada de novo. Irmão, é a feijoada que a gente está fazendo. E você não ora o processo, você olha o objetivo. Entendeu? Era isso aqui. É sobre isso que João está escrevendo aqui, dizendo, pô, meu irmão, olha, continua, porque olha, no teu meio aí tem uma turma que... Tá, e meus irmãos, semana que vem é pesado o que Diótrefes faz. Não é assim, não, mas ele era só uma voz. Não. A forma como ele abordava o assunto estava causando problema. Tanto que o final é maravilhoso, né? Porque o João ele diz assim, olha, é o seguinte, avisa para ele que eu estou chegando, que eu vou bater um papo com esse cara, porque o procedimento dele não está correto. E ele fala diferente aqui para o Gai, diz, olha, continua. E uma outra boa ação é
quando você coopera com o evangelho. E aí ele diz, olha, que o ministério da hospitalidade não é somente um privilégio, é também uma obrigação de todo cristão verdadeiro. Obrigação, um dever. Devemos praticá-los porque é uma ordem bíblica. Gaio se tornou uma referência, contribuindo para que a verdade do Evangelho de Cristo chegasse a outras regiões. Ao analisar a vida de Gaio, aprendemos 3 importantes lições. Então, há 3 lições que nós aprendemos. A primeira, Gaio era conhecedor da verdade. Segundo, Gaio era um praticante da verdade. E terceiro, Gaio era um cooperador da verdade. Você vê que é uma escadinha. Primeiro é o quê? Primeiro eu conheço a verdade aí é a verdade do Evangelho, Jesus Cristo, e a sua obra e o que ele fez por mim. Segundo, eu começo a praticar com uma vida que fala aquilo que a gente falou lá, que produz um efeito, ou produz um resultado na minha vida, eu conhecer a Cristo, porque se conhecer a Cristo não produz efeito ou mudança, é necessário, é preciso. E o terceiro, ele faz o que? Ele coopera, ele age. Então, você consegue perceber na vida do Gaio que o Evangelho de Cristo envolve conhecimento, vida cristã e evangelismo. Então, ele está chamando, você precisa conhecer a Deus. Segundo, você precisa viver. Viver quem você conhece. E terceiro, você precisa sair do mundinho que você vive e começar a compartilhar esse evangelho que fez diferença na sua vida. E, nesse caso específico aqui, Gaio, por conhecer o evangelho, ele ele fazia o que era para ser feito, que era receber esses missionários que andavam ali e proclamavam o evangelho. Ele era um cooperador. Ele estava junto, ele cooperava, né? Ele estava junto na operação lá de propagação do evangelho naquele tempo. Né? E tem uma palavrinha aí, ele não faz o destaque, mas quando você lê o texto, nesse texto que a gente está analisando, é que ele fala que era uma coisa que os gentios não podiam fazer. Vocês viram aí? Então, o papel que ele desenvolve ali não é um papel de quem está fora. Então, aqui, meus irmãos, eu vou abrir um parêntese rapidinho para lembrar. Há coisas que a gente não deve pedir para quem está fora. Porque quem está fora não vai, muitas vezes, entender. A gente tem que pedir para quem está dentro. Vocês entenderam aqui? Não sei se vocês conseguiram entender o que ele está dizendo. O apoio que você está dando, essa hospitalidade que você está dando aos missionários, é papel de crente. Não é papel do seu João que não conhece a Jesus Cristo. Então ele está dando e dizendo para a gente, ser hospitaleiro com aqueles que estão chegando e que tem a missão de levar o evangelho, é papel de quem está dentro, não é de quem está fora. E aí ele diz, não é para esses irmãos pedirem para os gentios, né? Para aqueles que não conhecem, mas é para quem está dentro do corpo. Entendeu? Então, a glória de Cristo deve ser a motivação da vida do verdadeiro crente. Então, sempre é só a Deus a glória. Não tem muito para onde você correr. A glória sempre tem que ser a de Deus. Você precisa cooperar com a verdade. Você precisa acolher, você precisa estar junto. E perguntas que são boas é como eu, na minha comunidade, tenho agido dessa forma. Como é que eu tenho cooperado? Aqueles que têm isso em mente desejarão ver Cristo sendo proclamado e conhecido no mundo todo. Então, é a minha vontade, é o meu querer. Eu quero isso, eu desejo isso, eu quero que Cristo seja proclamado. E se para que Cristo seja proclamado, eu preciso me envolver, eu preciso cooperar, esse é meu papel, não é papel de quem está fora. Entendeu? Então, é muito legal alguns trabalhos que são feitos por instituições que são de fora, e a gente às vezes coopera com essas instituições, mas há alguns trabalhos que são missão da igreja. E esses trabalhos nós precisamos apoiar. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos cooperar. Então, aqueles que conhecem o verdadeiro evangelho e que tiveram as suas vidas transformadas por Cristo, irão se dispor a 3 coisinhas aí, 3 ações: orar, contribuir e cuidar. 3 atitudes. De quem? Dos seus na fé, para que esse evangelho seja propagado no mundo todo. Ele está dizendo, você precisa orar
por aqueles que propagam o evangelho. Você precisa contribuir, e nós já falamos sobre isso aqui. E você precisa o quê? Cuidar. São ações. Você não consegue orar sem orar, concorda? Irmão, ora aí. Não, irmão, é para orar. Não, é para orar. Aí diz assim, irmão, então vamos contribuir. Tá bom, vamos contribuir. Aí você não... Mas, meu irmão, qual é a senha? Entendeu? O Pix. Entende? Não tem como você contribuir sem contribuir. Não tem como você orar sem orar. E não tem como você cuidar de alguém na sua cabeça só. Não tem. Você precisa agir. 3 atitudes. Ore, contribua e cuide. E cuidado, meus irmãos, requer... Está precisando de alguma coisa? Mas não é só aquela pergunta, irmão, está precisando de alguma coisa? Estou. Aí, meu Deus, ele está. E agora? Eu não queria que ele tivesse, mas ele está, entendeu? Não tem isso. Não, é diferente. Você está precisando de alguma coisa? Estou, beleza. Então, como é que eu posso te ajudar? Vamos caminhar aqui um pouco? Ó, eu não consigo fazer tudo, mas eu consigo fazer um pouco com você. E aí eu já viro para o lado, meu irmão, olha, o irmão está precisando, eu já estou ajudando, tu vai ajudar também. E a gente vai se ajudando. Ação. Não tem como cuidar na mente só, no desejo, não. Você participa, você se integra. Mas sabe o que acontece? É que a gente não tem feito nenhum dos 3. A gente não ora, a gente não cuida, a gente não contribui. Né? Por quê? Porque é clube. Não, não é clube. É vida que se envolve, que coopera. O testemunho que é dado de Gaio aqui é um testemunho que bate na gente hoje. Na nossa vida, agora. Então, meus irmãos, trate de orar, contribuir e cuidar. Tá bom? Isso o que significa isso hoje para a gente, irmãos? O que significa cooperar com a verdade? De que maneira essas situações, ou essas oportunidades, elas têm feito diferença na minha caminhada cristã, no meu testemunho? O que tem feito de diferença? Concluindo, você acredita que a única coisa que pode transformar a vida do incrédulo é o Evangelho de Cristo? Você acredita nisso? Mas de verdade assim, você acredita nisso? Se você acredita que a única coisa que pode mudar a vida de alguém que não tem Cristo é o Evangelho de Cristo, se a sua resposta for sim, o que você tem feito para que esse Evangelho seja pregado para essas pessoas? O que você tem feito de verdade? Não precisa levantar a mão e nem responder agora, tá bom? Mas faça essa pergunta aí, o que eu realmente tenho feito? Entendeu? E eu não tô, meus irmãos, não me entendam mal. O serviço aqui, eu estou aqui, eu faço, eu aconteço, eu estou ajudando e tal, tem a ver com a propagação? Tem. Mas qual tem sido o meu papel real mesmo? Essa é uma boa pergunta, porque eu acredito que o Evangelho faz a diferença na vida das pessoas. Então eu preciso agir. Há muitas formas que podemos cooperar para o avanço do Evangelho. Seja proclamando diretamente para o seu vizinho, seja hospedando ou investindo no sustento de seminarista ou missionário, ou seja apoiando no avanço do Evangelho na sua igreja local, sendo uma boa testemunha do Senhor Jesus Cristo, assim como Gaio. Aqui ele dá três tarefinhas bem rápidas para você avaliar. Por quê? Por que são rápidas? Porque eu posso fazer perguntas diretas aqui, para mim. Eu não posso perguntar para mim assim, Cédric, eu tenho proclamado para o meu vizinho? Pem. Aí eu olho de novo. Cédric, eu tenho hospedado ou investido no sustento do missionário ou seminarista? Pem. Aí eu já, tá vendo como eu estou perguntando direto para mim? Olha o outro aqui, Eu tenho apoiado o avanço do Evangelho na sua igreja local? Pem. Dando uma boa testemunha? Vocês estão me entendendo? Não tem aqui como perguntar para o Guilherme. E aí, Guilherme, tu tem apoiado? Não, eu tenho que perguntar para mim. E aí eu analiso a minha vida e vejo que muita coisa eu preciso melhorar. Mas não é porque eu vejo que eu preciso melhorar e não faço nada. Isso tem que gerar em mim atitude, ação. E essa é a pergunta aqui. Entendeu? Não é só um livrinho ou uma carta que foi escrita para já... não, olha que história legal, o Gaio era um cara bacana e tal. Não, é como isso tem sido... Como é que eu vivo isso no meu cotidiano?
Porque antes, né? Antes era mais fácil. Quando ele fala do vizinho aqui, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou atingir meu vizinho que nem tem 500 grades, tem cerca elétrica, tem um monte de coisa lá, entendeu? Meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá? Mas não é isso, ele está fazendo essa pergunta aqui. Mas a outra vizinha da frente não tem nem cerca na casa dela, entendeu? E eu nunca cheguei lá e falei com ela sobre o evangelho. Entende? Então, assim, ele está dizendo assim, cara, eu tenho realmente cooperado. É isso que Gaio e o que João escreve para Gaio. Né? Escreve a Gaio e chega até a mim. Certamente precisamos de mais Gaios em nossos dias. Crentes que tenham uma vida espiritual saudável, que sejam obedientes à palavra de Deus e que tenham consciência que aquilo que eles possuem deve ser usado para que a palavra de Deus seja proclamada. Né? Então, o que a gente tem que ser, estar disponível para o uso na divulgação, na proclamação do Evangelho. Que a nossa vida seja como a dele, né? Como a vida de Gaio. Veja aonde você pode ser útil e trabalhe para o reino de Cristo, para a sua expansão e para a sua glória, até que ele venha. Aí ele bota um amém aí. Eu escuto um amém? Meus irmãos, que a gente possa olhar para esse pequeno livro da Bíblia, para essa pequena carta, esses 2 versículos que nos ensinaram tantas coisas, e que a gente possa aplicar, como ele coloca aqui. E ele fala justamente conosco, com o crente que é o crente corriqueiro, que não é um pastor, não é missionário, não é seminarista. Ele está falando conosco, ele está dizendo, mesmo não sendo um pregador ou missionário, todo crente pode e deve ajudar o avanço do Evangelho de Cristo em sua região e até mesmo fora dela. Isso é ter o coração de um reino. Segunda aplicação importante, o avanço do Evangelho passa pela Igreja de Cristo, no geral, e por cada crente em particular, quando coloca à disposição seus bens para servir a missionários e todos aqueles que estão a serviço do reino. Meus bens estão a serviço do reino? Ou não? Meu tempo está a serviço do reino? Ou não? A hospitalidade é um dever cristão que não se resume à simples expressão de boa vontade. Isso aqui entendeu? Não é só, não, eu quero, eu tenho vontade. Mas eu preciso agir. Ela é, a hospitalidade, um dom que se expressa em alegria, afetuosidade e generosidade, sem constrangimento nem ostentação. Aqui é uma espetada no Diótrofes, né? Sem ostentação. Olha aí. Não, selfie. Olha, meu irmão, o missionário chegou aqui, eu estou com ele e tal. TikTok, vamos fazer a dancinha missionária aqui. Não, não é isso. Não é sobre isso. Entendeu? Não é sobre isso. Mas é sobre, eu estou com o missionário e ele está me edificando e eu estou ajudando e cooperando com ele para a glória de Deus. Entendeu? Para a glória de Deus. Então, a ostentação aqui é o que ele vai tratar na vida do Diótrefes. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando, mas eu acho que o Diótrefes tinha um coração invejoso. Ele queria a vida do Gaio, mas ele não fazia o que Gaio vinha fazendo. Mas ele queria o que Gaio tinha. E aí, como ele não tinha, o que ele fazia? Ele queria cortar. Só que o problema todo é que ele estava impedindo o avanço do Evangelho. Esse é o ponto da verdade. E aí quem tem compromisso com a verdade começa a tratar isso com ele, que é o domingo que vem. O crente deve cooperar para que o Evangelho seja propagado entre os incrédulos. Isso não deve ser um peso na vida do cristão. Pelo contrário, isso deve ser visto como um privilégio recebido. Irmão, meu irmão, se você está servindo com peso, não precisa servir. Não precisa. É o recado aqui. Tem que te dar prazer. Tem que ser reflexo de um coração grato. Eu atendo, eu sirvo, eu sou hospitaleiro, eu olho a necessidade e atendo, porque eu sou grato, porque um dia eu estive na mesma situação. Entendeu? Então, não pode ser pesado. Serviço cristão não pode ser. Tem que ser igual o hino lá, né? Não sei quem é dos hinos ainda, mas eu ainda sou um pouco dos hinos, né? Eu ainda tenho um cantor cristão. Eu ainda tenho, hein? Quem quiser tirar uma cópia, aproveita, tá bom?
que diz: no serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito. E, quem lembra? Alguém falou. Abençoado, olha lá, o raio que é do meu tempo. E abençoado. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Então, é bênção quando eu sirvo. É bênção quando eu sou hospitaleiro. É bênção quando eu posso cooperar. Para a gente finalizar, meus irmãos, eu vou deixar uma perguntinha aqui com os irmãos. E a pergunta é a seguinte: se João escrevesse uma carta sobre a nossa vida, que tipo de testemunho ele daria sobre nós? Vamos orar para finalizar? Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra completa, que em tão poucos versículos ela nos ensina tanto sobre a nossa vida. E nos leva, ó Deus, à alegria de saber que nós podemos, com nossas vidas, com nossos bens, com tudo que nós temos, servir melhor, Pai. Cria em nós, ó Deus, e desperta em nós a vontade de sermos hospitaleiros, de sermos irmãos que recebem bem, tanto os de fora como os de dentro. E que principalmente, ó Deus, isso seja feito como reflexo de um coração grato e para a Tua glória, Pai. Nos dá, ó Deus, agora um restante de dia debaixo da Tua santa paz, nos dá um tempo bom durante o almoço e que à noite, ó Deus, nós possamos voltar para, como comunidade, cultuar a Ti, porque Tu tem, ó Deus, olhado e vasculhado a terra e procurado, ó Deus, corações que sejam contritos. E que nós, ó Deus, possamos com os nossos corações, ó Pai, ainda que imperfeitos, ainda que nessa carne que assim tem sido, ó Pai, a luta diária, que nós possamos, ó Deus eterno, ainda assim, em Cristo, poder render a Ti, ó Pai, a verdadeira adoração. Nos dá, ó Deus, porção redobrada do Teu cuidado, da Tua misericórdia, e que a Tua graça, ó Deus, seja sempre suficiente nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, muito obrigado por cada irmão que pôde estar aqui essa manhã, e cuida de cada um de nós, olha pelos aqueles que estão talvez na nossa comunidade com alguma enfermidade. Nós cremos, ó Deus, que Tu é o Deus que cura, nós cremos, ó Deus, que Tu é um Deus que pode tudo, Senhor, porque para Ti, Pai, como a Tua palavra afirma, nada é impossível. E que nós possamos, ó Deus, descansar na suficiência, ó Pai amado, de Cristo. Que Ele seja suficiente nas nossas vidas. E a partir daí, ó Deus, nós possamos viver uma vida que é reflexo, ó Pai, do que Tu já fizeste por nós. Muito obrigado, Deus. Olha por nós, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.